Beleza, então você não gosta muito dessa vida. Beleza, então. Vamos supor que neurocientistas, psicólogos e hackers tenham se juntado e criado uma máquina. Você entra num tanque, pluga alguns eletrodos na sua cabeça e vai direto para uma realidade simulada onde tudo acontece exatamente como você gostaria que acontecesse pelo resto da sua vida. Você pode ter a experiência que desejar, ser um grande músico, um escritor consagrado, receber um Nobel da Paz, aprender a dar Hadouken, viver em um mundo onde todo mundo escova os dentes, o céu é o limite, você pode transar com aquela pessoa que você sempre quis e com aquela outra. E com as duas ao mesmo tempo. Sério, qualquer coisa que você quiser. Você pode esquecer o final de Game of Thrones e viver como se tivesse acabado na 5ª temporada. Você pode ter uma família perfeita com todo mundo que você ama. Não são pessoas de verdade. Tudo que acontece na máquina é uma simulação. No mundo real, você continua boiando em um tanque com eletrodos plugados na cabeça. Mas lá dentro da simulação, você não vai saber que tá lá dentro, muito menos que é uma simulação. Tudo parece perfeitamente real. Você sente tudo como sempre sentiu aqui fora. Igualzinho. E não existe nenhuma chance da máquina estragar ou de passarem Nutella no seu mamilo enquanto você está inconsciente do lado de fora. Também não tem como chegar num ponto em que o seu cérebro para de sentir prazer porque tudo é perfeito demais. A tecnologia é tão evoluída que os cientistas conseguem regular os estímulos para que você nunca se canse de tanto prazer. E caso você queira, pode programar alguns obstáculos só para deixar as coisas mais interessantes. E aí, você entraria na máquina? Esse é o experimento conhecido como máquina de experiências, criado pelo filósofo Robert Nozick. E como na época que ele criou o experimento o Doomer ainda não existia, ele concluiu que a maioria das pessoas responderia que não entraria na máquina. E aí ele levantou a seguinte questão: o que é mais importante além do modo como sentimos a vida em nosso interior? Segundo ele, a resposta é muita coisa. Ele pensa assim: existe muito mais prazer dentro da máquina do que fora dela. Se prazer é tudo o que importa, a melhor escolha é entrar na máquina. Se existe alguma razão para não entrar na máquina, é porque existe algo além do prazer que também importa. Alguns dos motivos poderiam ser: a gente quer a real experiência de fazer as coisas em vez da simples sensação de fazê-las. A gente quer ser um certo tipo de pessoa, e um corpo boiando num tanque não é exatamente esse tipo. E entrar na máquina faz com que a gente fique limitado a uma realidade criada pelo ser humano, não existindo nada mais profundo do que a nossa própria criação. Então, no fim, parece que prazer não é o mais importante dessa vida. A não ser que isso seja simplesmente viés do status quo. Uma das principais críticas ao experimento é de que a maioria das pessoas que escolhe não entrar na máquina, provavelmente incluindo o próprio criador do experimento, faz isso não necessariamente porque alguma coisa é mais importante do que o prazer, mas simplesmente pelo que a gente chama de viés do status quo, que é basicamente a nossa tendência de manter as coisas como estão, mesmo que não estejam muito boas ou que possam melhorar. É uma espécie de medo do desconhecido, tipo quando a pessoa continua num trabalho que odeia, mesmo sabendo que pode ir atrás de algo melhor, ou num relacionamento horrível, mesmo sabendo que pode terminar. A gente tem uma forte resistência a mudar as coisas que compõem a nossa realidade, mesmo que seja para melhor. Todos os pontos levantados para que a gente decida não entrar na máquina deixam de fazer sentido assim que a gente entra na máquina. Se a gente quer a real experiência de fazer alguma coisa em vez da simples sensação de fazê-la, lá dentro a gente não vai sentir a menor diferença. Se a gente quer ser algum tipo específico de pessoa e uma pessoa boiando num tanque não é exatamente esse tipo de pessoa, lá dentro a gente não vai ser alguém boiando num tanque, mas vai ser literalmente quem a gente quiser. E se a gente fica limitado a uma criação humana, não existindo nada mais profundo, vamos ser sinceros, a nossa imaginação vai bem além da profundidade que existe na realidade, pelo menos por enquanto. Dentro da máquina, você pode ser um super-herói montado num dragão voador que luta com espíritos malignos, um semideus encarregado de proteger a humanidade. Você pode ter uma conexão divina com o Criador, ou pode ser o próprio Deus logo. Então é isso, não existe nenhuma razão lógica para que você prefira a realidade em vez da simulação, se na simulação existir mais prazer. Tá, mas caso você não tenha se convencido, pense assim. Digamos que você esteja num bar tomando um Negroni, seu hipster. De repente, alguém chega de um portal e diz: "Olá, tudo bem? Deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, essa vida que você tem vivido é uma simulação que foi programada por você 40 anos atrás. Sim, aparentemente você é um péssimo programador, mas por sorte, a gente interrompe a simulação de 10 em 10 anos só para garantir que você está gostando e quer continuar.
Você não lembra das outras interrupções porque a gente apaga da sua memória. Mas nas últimas 4 vezes você disse que queria continuar. Por isso você está aqui. Então, você quer continuar nessa vida ou quer parar a simulação e voltar para o mundo real? Hein? Quer continuar nessa vida ou quer desligar o programa? Hein? Antes de sair babando no teclado do computador para digitar que a vida é um lixo e que você sairia com certeza, vamos supor que você pudesse perguntar sobre como era a sua vida real antes de tomar a decisão. E vamos supor que ele respondesse que fora da máquina, você é um prisioneiro numa prisão de segurança máxima. E aí, ainda quer sair? Não, né? Prefere ficar brincando de simulação nessa vida que você adora odiar? Pois é, no final parece que o fato de ser realidade ou simulação não importa tanto. Nem o mais chorão dos doomers escolheria trocar essa vida pela vida em uma prisão de segurança máxima, mesmo se essa vida fosse uma simulação e a vida na prisão fosse a realidade. Até porque não aguentaria nem 10 segundos lá. Então é isso. A esmagadora maioria das pessoas prefere uma vida com mais prazer ou simplesmente menos dor dentro de uma simulação do que uma vida com menos prazer ou mais dor no mundo real. Se a gente consegue minimizar o viés do status quo, parece que a decisão gira em torno de dor e prazer. Aparentemente, é o quanto a gente gosta dessa vida que define se a gente trocaria por outra vida, independentemente de ser uma simulação ou uma realidade. Até porque a gente não tem muita certeza de que isso aqui, esse vídeo, você aí assistindo, é de fato realidade. Tá, eu tenho uma última proposta então. Tem uma outra máquina que eu criei. Essa máquina tem um conceito mais minimalista, uma ideia diferente. Ela não te oferece uma vida utópica repleta de prazeres, mas sim uma coisa totalmente inovadora. Fala, porra! Credo. Tá, seguinte, você entra nela e vira uma cadeira. No mundo real, mas uma cadeira. Assim, e nesse caso não tem como voltar atrás. E aí você pensa, que lixo de proposta é essa? Por que eu escolheria trocar minha vida por ser uma cadeira com gente sentando a bunda o dia inteiro em mim? Se bem que uma cadeira não é senciente, então eu não ia nem saber ou sentir que tem gente sentando o dia inteiro em mim. Mas de qualquer forma, teria gente sentando o dia inteiro em mim. O que já parece melhor do que a minha sexta-feira passada. Só que não era exatamente isso que eu tinha pensado quando eu desejei alguém sentando em mim. Mas se uma cadeira não é senciente, pelo menos não sente medo, ansiedade, tristeza. Mas aí eu também não sentiria felicidade, amor, satisfação e não poderia comer chocolate. Se bem que se eu fosse uma cadeira, pelo menos eu não estaria às 4 da manhã num bar pensando se é melhor ser uma pessoa ou uma cadeira só porque eu tenho a capacidade de pensamento abstrato exageradamente desenvolvida, mas não tenho a capacidade de decidir se eu quero ser um ser humano e arcar com os ônus e os bônus de ser um ser humano, ou se eu quero ser uma cadeira e não arcar com ônus e bônus de porra nenhuma. E de qualquer forma, o que é uma cadeira se não um conglomerado de átomos que a gente decidiu que seria chamado de cadeira por mera convenção? Se eu virar uma cadeira e a gente tirar um átomo dessa cadeira, ela deixa de ser uma cadeira? Eu deixo de ser a cadeira? Eu deixo de ser eu? E se tirar meia perna e uma perna inteira, ela deixa de ser uma cadeira? E se a gente botar uma perna nova no lugar, ela vira outra cadeira ou ainda é a mesma cadeira? E se a gente tirar um encosto e trocar por outro, e depois tirar uma perna e trocar por outra, e depois o assento e as outras pernas até que finalmente não exista nenhuma parte original nessa cadeira? Ela ainda é a cadeira original? E se alguém pegar todas as partes descartadas e construir outra cadeira ali do lado, qual das duas é a cadeira original? Qual das duas cadeiras sou eu? Se for a primeira, como eu posso ser essa cadeira se eu já não tenho nenhuma das minhas partes originais? E se for a segunda, em que momento eu deixei de ser a primeira e virei a segunda? Tá, mas digamos que neurocientistas, filósofos e hackers tenham se juntado e criado um curso de filosofia perfeito. Você entra no curso, não pluga eletrodos na sua cabeça e aprende toda a história da filosofia. Aulas literalmente desenhadas, todos os filósofos mais importantes da história, e beleza, não foram neurocientistas, filósofos e hackers, fui eu, mas funciona igual. Link na descrição. E quem não entrou na máquina de experiências pode entrar no canal oficial do Telegram Epifania Experiência, que não te dá uma vida perfeita, mas sei lá, é legal também. O link tá ali na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.